Êxodo capítulo 33, onde a palavra do Senhor diz: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras, essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o seu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Pois como se poderás saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu, o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui o lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verás pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Vamos orar. Ó Deus, diante desse relato tão especial, ó Pai, do que aconteceu no relacionamento do teu povo contigo, esteja nos ensinando como o Senhor esteve ensinando-os o valor da tua presença, o valor, ó Pai, de viver segundo o teu querer. Faça a tua obra em nós e dê-nos a segurança da sua intimidade, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, estamos de uma maneira delongada falando a respeito
daquelas coisas que estão no nosso coração, que eu chamei de feridas, e como essas coisas precisam ser tratadas no dia a dia. E hoje, ao ler esse texto de Êxodo capítulo 33, eu espero que Deus esteja mais uma vez nos ensinando o valor da sua presença conosco. Como é importante isso. O próprio Moisés, ele diz, olha, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Deixa a gente aqui. Aqui, pelo menos o Senhor está conversando com a gente, aqui sabemos da presença do Senhor. Isso tudo estava acontecendo porque esse povo era um povo cheio de murmurações, e virava e mexia, tinha uma contenda contra Deus. Murmurar é reclamações. Tudo que Deus fazia, passava um pouquinho, eles reclamavam de outra coisa que eles precisavam. E a gente não tem água, e Deus manda água que sai de uma rocha. Aqui não tem comida, e Deus manda o maná. Aqui não tem carne, Deus manda as codornizes. Aqui tem morte por causa da picada das serpentes, e Deus manda eles colocarem a Neustã, aquele ato, né, de colocar num varal uma cobra em bronze, e eles olhavam e eram totalmente curados daquela picada. E todo o tempo Deus esteve com aquele povo, e o tempo inteiro eles murmuravam, mas em outros momentos eles brigavam com Deus mesmo. Deus, parece muito com o contexto que a gente vê hoje no mundo cristão moderno, onde muitos chegam diante de Deus e começam a determinar para Deus situações como se fossem habilitados a colocar Deus como seu servo. Eles contenderam e murmuraram contra Deus. Eles reclamaram e em alguns momentos até questionaram a graça de Deus e a suficiência da libertação que Ele estava promovendo para eles, no sentido de, que tipo de libertação é essa? Libertar para termos necessidade? Mas algo mais sério acontece no capítulo 32. Se você observar bem, o capítulo 32, ele nos fala de um evento. E o evento é que Moisés está no monte para receber a lei do Senhor. Porque Deus diz, olha, vai e eu tenho algo para dar para vocês. E ele sobe. Como é que esse monte chama? Sinai. E ele sobe. Enquanto ele estava ali na presença de Deus, diz o texto que havia fumaça, havia trovões, havia coisas, barulhos imensos, e aquele povo começou a ficar incomodado e com medo. E eles chegam para Arão, que com Moisés foram separados por Deus na libertação deles do Egito, e agora Arão fica com eles. Arão falou, vamos fazer o seguinte, vocês tragam tudo que vocês têm de ouro aí, e jogam aqui, porque nós vamos fazer algo. E eles fazem um bezerro de ouro. E ali eles fazem, e eles cantam, e eles adoram aos deuses que haviam retirado eles do Egito. Isso fica algo que dói ao ler e aos nossos ouvidos ouvir isso. E o texto diz que quando Moisés volta, porque Deus diz, vai porque eu estou vendo barulho de festa e a coisa não é boa. E quando Moisés chega, aquele povo idólatra, aquele povo que desvia do Deus verdadeiro, que está adorando pseudos deuses, Moisés joga as tábuas no chão e quebra aquelas tábuas da lei que ele havia recebido do Senhor, e destrói o bezerro de ouro. E ele determinou, Deus determinou, que aqueles que se mantiveram fiéis deveriam matar aqueles irmãos seus que haviam feito aquilo que era uma aberração diante do Senhor. Irmão contra irmão. E eles, o texto diz, vocês vão tirar a bainha, a lança, a espada, vai chegar na tenda desses e mata-os. Foi um juízo de Deus através da mão dos levitas. A queda foi grande e as consequências foram graves, muito graves. Por quê? Porque Deus estava zangado.
a aliança que Deus havia feito com o povo. Eu sou seu Deus, eu cuido de vocês, vocês vão para um lugar onde eu disse que eu estou dando para vocês, e nenhum povo vai poder ser maior do que vocês, e vocês vão vencer, porque eu vou dar a vitória. E Deus disse que estava muito irado, e ele não permaneceria na presença deles, porque senão, um momento só que ele ficasse, ele destruiria aquele povo. Contudo, esse texto, ele nos mostra Moisés chegando diante de Deus, como representante daquela nação. E Deus ouve Moisés falando com ele, implorando por misericórdia. E é interessante que Deus não disse, olha, eu vejo esse povo, ele está arrependido. Ele diz, não, eu tenho uma amizade com você, você é meu amigo. O texto diz que Deus falava com ele como se fala com um amigo. E diante dessa situação, a Escritura diz que Deus vai agir favoravelmente a esse povo. Mas a relação dele com o povo mudou. Agora não é Deus com eles, mas o Senhor diz, o anjo vai estar com você. O meu anjo vai estar com você. E ele vai conduzir vocês. E é por isso que Moisés chega e diz, Senhor, mas nós precisamos do Senhor. Porque a tua presença faz a diferença. Vemos aqui como a presença de Deus é valiosa para o povo de Israel. E esse papel extremamente importante que Moisés desempenhou em facilitar a experiência e a relação entre Deus e a nação, que é o povo de Deus. Quando a gente olha aqui para Êxodo 33, não é difícil ver que isso é uma sombra do que vem logo à frente na história, no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo. É dito no Novo Testamento que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Paulo diz que existe uma inimizade, uma parede de inimizade entre nós e o Senhor. E durante todo o Novo Testamento, fala da obra reconciliadora, onde o apóstolo Paulo diz, a parede é quebrada, onde Jesus traz oportunidade para que haja intimidade e interação entre Deus e nós novamente. Aquilo que aconteceu em Êxodo, capítulo 33, aponta exatamente para esse fato que aconteceria no futuro. Um povo desobediente, aqui a expressão é teimoso. A ideia do teimoso, quando você fala, que menino teimoso, você está dizendo, ele age do jeito errado e você disciplina. Ele age de novo e você disciplina. Você age de novo disciplinando e ele muda. Não, ele não muda, ele continua fazendo o que é errado. Esse indivíduo é teimoso. Esse é o significado da expressão. É aquele que continua, apesar do juízo, fazendo o que é errado. Isso se chama rebeldia. O povo de Deus é rebelde. E eu fico pensando, em que aspecto nós somos diferentes desse povo? Até que ponto nós somos tratados e temos a intimidade abrandada porque somos obedientes? É claro que não, nós não somos. Eu e você somos pecadores. E nós, na hora da dificuldade, a gente chega para Deus e diz, agora, Senhor, cuida de mim. E Deus diz, mas você é teimoso. Se eu for levar em consideração o que você fez, durante um pouquinho de tempo que eu tiver com você, como Deus disse aqui, eu vou destruir você. Eu e você somos pessoas que ainda cometemos pecados. Apesar de conhecermos a glória de Deus demonstrada em Cristo Jesus, o amor de Deus demonstrado na cruz em Cristo Jesus, a esperança da esperança demonstrada com a ressurreição, que também será a nossa ressurreição, nós já experimentamos o gozo de contemplar aquilo que é revelado a nós, das coisas que acontecerão nos últimos dias e nos céus. Na Escritura encontramos tudo isso, mas apesar de tudo isso, ainda somos pecadores. Esse texto aplica-se a mim e a você de uma forma muito clara.
É Deus nos mostrando através de um evento histórico como Ele quer que nós estejamos na intimidade dEle. Que a gente entenda o que significa presença de Deus. A primeira coisa que eu entendo aqui nesse texto é que eu não tenho nada, nenhum direito, nenhum poder para questionar nada do que acontece na minha vida. Nada. A consequência do pecado é a morte. A consequência de desobediência é juízo. Nos primeiros livros da lei diz que aquele que faz o que Deus não quer, recebe sobre si maldição. É essa a linguagem. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é, puxa, eu fui assaltado ali na frente, o dinheiro que eu tinha, o ladrão levou. Ô Senhor, o Senhor podia não deixar isso acontecer, afinal de contas, eu trabalhei, eu fui tão competente nisso tudo, eu sou tão bonzinho, eu não mereço isso. Não tem como eu falar isso com Deus. Eu estou com uma doença, Senhor, e eu sou uma pessoa tão piedosa, e eu não mereço essa atitude de permitir a doença. Eu sei que não é assim que as coisas acontecem. Mas ao mesmo tempo, eu sei que Deus não traz essas coisas como juízo, porque o juízo que cairia sobre o nosso pecado foi colocado sobre a cruz de Cristo, sobre o ato bondoso de Deus. Deus tem propósito em todas essas coisas, mas o mais importante, Deus tem propósito para que vivamos na presença excelsa dEle, glorificando em todas as situações, inclusive com as dores e as feridas dos nossos corações, diante de circunstâncias que nós não damos conta, às vezes, de trabalhar, vivenciar, não temos sabedoria em como fazer, tudo está doendo, tudo está tão difícil, mas eu tenho convicções, e destas convicções é que Deus quer que tenhamos na intimidade dEle. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso já nos foi dado, essa vitória já é real. Então, quais são as consequências da vida na presença de Deus? Essa presença de Deus que tem que ser para nós valorizada, e temos que entender que viver na intimidade do Senhor é algo indispensável para nós. Porque se desviamos um pouquinho só da presença de Deus, não vai dar certo. Então, à medida que Deus fala sobre a condição da nação como pecadora, como desobediente, como teimosa, o texto acaba nos ensinando algumas lições sobre essas implicações da presença de Deus. A primeira coisa que nós podemos ver aí, o texto começa com uma reafirmação do plano de Deus para a nação. Eu preparei uma apresentação para fazer, mas eu achei melhor não fazer. Eu fiquei com medo de vocês só ficarem prestando atenção ali, mas está pronto, depois eu posso disponibilizar em PowerPoint para vocês olhar na sua casa, quem sabe ouvir o sermão de novo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a reafirmação do plano de Deus para aquele povo. Apesar de tudo, eles continuavam sendo o povo amado do Senhor. O plano não é deles ficarem ali no Monte Sinai, mas continuar indo para a terra que Deus disse, verso 5, que mana leite e mel. Apesar de toda a situação, Deus está dizendo, olha, vocês vão continuar. Contudo, o que o texto nos mostra é que existe um perigo na presença de Deus. A primeira colocação, ela é negativa. A presença de Deus pode ser um perigo para nós. Porque é uma presença santa. Não é uma presença qualquer. E isso deveria soar familiar, porque Deus já falou esse tipo de palavras na Escritura para o seu povo. E aqui já tinha havido palavras duras de Deus.
Fazia parte da visão do ministério que Deus deu a Moisés, e Deus havia chamado Moisés para tirar o povo, dirigir o povo, pastorear o povo, ser sacerdote diante do povo, ok? E Deus deu essa ordem para ele lá na sarça ardente, em Êxodo, capítulo 3, no verso 8. Quando ele conversa, ele ouve Deus falando com ele. E fazia parte também da promessa de libertação que Deus vai trazer em Êxodo 13, sobre as pragas. Deus diz que vai trazer libertação no meio das pragas. O povo dele não vai ser atingido por aquelas 10 pragas terríveis. É muito interessante. Contudo, a ordem de Deus de deixar a montanha, ela não é surpreendente. Ele não os trouxe até o Sinai e disse, aqui vocês vão viver. Ele disse, não, aqui é só uma parada e a gente continua. E era uma parada longa, porque mais de 1 milhão de pessoas que estavam ali. O número de pessoas que saiu do Egito, a ideia, os números que são computados é de mais de 1 milhão de pessoas. Andando no deserto. E cada um tinha a sua tenda. Então, quando eles chegavam, eles se reuniam nas tendas. Suas famílias, as suas casas montáveis e desmontáveis. E era ali que Deus colocava o maná na porta deles, soberanamente, milagrosamente, fantástico tudo isso. Era ali que eles, quando Moisés andava e montava fora do arraial das outras tendas todas ali, ele fazia aquela tenda, que era a tenda onde ele tinha comunhão com Deus. E quando Moisés saía e ia para a tenda da comunhão, diz o texto que todos saíam e ficavam em pé na porta das suas tendas. E quando Moisés entrava, a presença de Deus era manifesta através de uma nuvem. E quando eles viam o poder de Deus sendo demonstrado e a presença de Deus sendo visualizada, diz o texto que o povo glorificava ao Senhor. Olha só que coisa fantástica. Eu creio que muitos dos crentes de hoje precisam de coisas mais ou menos assim, né? E eles ficam procurando como se Deus fizesse assim. Tudo aquilo demonstrava Cristo. Cristo já veio, a demonstração já foi dada. Mas esse é o ministério de Moisés. O ministério de condução. A ordem de Deus era de deixar a montanha. A missão do povo de Deus é ir para onde Deus lhes dá mel. Onde Deus lhes dá fartura. Contudo, essa instrução de Deus não foi uma boa notícia, por causa do que Deus diz depois de reiterar o plano, no verso 3. Ele diz, eu não irei no meio de vocês. Vocês não vão ter minha presença. Porque vocês são um povo teimoso, e eu não vou no meio de vocês para que eu não os destrua no caminho. Entenda a importância do que Deus está dizendo aqui. O plano do êxodo tinha sido de Deus. O resgate é proposto pelo Senhor para o seu povo, para que eles pudessem ser trazidos para perto de Deus. Deus diz o texto, quando nós vemos o povo ali sendo subjugados como escravos, eles oravam pedindo a presença de Deus, a misericórdia do Senhor que os tirasse daquela situação vexatória, doída, angustiante. Eles não sentiam a presença de Deus. E Deus vem e diz, eu ouvi a oração do meu povo. Diz isso para Moisés. E Deus os traz para fora e mostra a sua presença poderosa, abrindo aquele mar, livrando-os daqueles soldados todos dos egípcios. E tudo mais que eu já disse agora. Eles eram o povo de Deus. Eles eram o primogênito de Deus. Eles pertenciam a Deus, era povo de Deus. E no entanto, Deus está dizendo que Ele não irá com Israel, porque eles são muito pecadores. Deus não está sendo vingativo aqui. É muito importante que você entenda que não é simplesmente um ato de vingança de Deus. Você fez isso,
Você me magoou, então agora eu vou arrebentar com você, eu vou bater em você, eu vou desmoronar sobre você tudo aquilo que eu tenho direito. Isso é vingança. Deus não está agindo como um vingador nesse sentido, mas é um Deus santo, que habita entre o povo rebelde. E isso trouxe para eles uma realidade perigosa. As pessoas precisam entender que Deus, estar na presença de Deus, exige algo. Eu não posso, por causa das circunstâncias que eu estou vivendo, destratar Deus, desonrar Deus, desobedecer a palavra de Deus, dizer, mas a minha situação é diferente. Você diz para todo mundo, olha, essa situação é dura, mas creia em Deus, mantenha-se firme no Senhor, o Senhor é bondoso para com você, você faz parte você é filho dele. Aí quando acontece com você, você bate no peito e diz, mas sabe, a minha situação é um pouquinho diferente, então eu vou usar outras ferramentas. Eu lembro de uma parente próxima de mim, que doente, muito doente, e doenças que vinham amontoando umas sobre as outras, ela se dizia cristã, mas ela veio aqui para Goiânia, e daqui ela foi para Palmelo. Ouviram falar de lá já? Qual que é a ênfase naquele lugar? Espiritismo. Para que alguém fizesse um ato específico sobre a vida dela. E antes dela ir, eu disse, querida, não faça isso, porque você está tirando a sua expectativa de Deus e colocando sobre aquilo que é diabólico, aquilo que aponta para a busca de poderes que são contra Deus. Você vai entregar a alguém um direito que Deus é que deve ter sobre a sua vida. Isso é ato de rebelião, isso é ato de desobediência, isso é ato de juízo. E isso aconteceu. Nós precisamos entender que Deus simplesmente está fazendo aquilo que Ele já determinou. Se você me obedecer, a minha presença vai ser de gozo, de zelo, cuidado. E até nas dificuldades eu vou dar propósito nisso, porque eu tenho propósito em todas as coisas. Mas se você desviar e sair da minha presença e querer consertar ou fazer do jeito que você quer, me desonrando, questionando a minha soberania, isso vai ter custo. Então, viver na presença de Deus é algo glorioso, mas é algo perigoso. Eu tenho que entender isso. Não porque Deus é vingativo ou é mau, mas é porque eu sou alguém que ainda não sou completamente santo. Sou de Deus, mas em alguns momentos a minha atitude é como se fosse de gentio e incrédulo. Uma outra coisa que eu vejo aqui no texto é que a presença de Deus, ela exige de nós uma coisa muito simples, mas importante, chama humildade. Eita, olha o verso 5. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Naquela época, os adornos apontavam também para a alegria, apontavam para um certo regozijo, mas também uma nobreza. Tipo, eu tenho capacidade ou condição de ter e usar essas coisas. E aqui, o que Deus mostra no verso 5 é, vocês são teimosos. Vocês não têm motivo de alegria e nem autoexaltação. Então por que das joias? Arranca fora isso. Mostra que vocês não são isso. O que Deus está pedindo para esse povo é, sejam humildes diante de mim. E o texto vai dizer aqui que a partir desse momento, eles tiveram que não mais usar essas joias. E eles não usaram. Eles não usaram, eles continuaram a viagem até o seu final sem usar as suas joias.
Porque Deus disse, vocês têm que demonstrar com um ato de que vocês são humildes. Não demonstrem para os outros algo que vocês não são. E demonstrem para mim o que vocês são. Não se arroguem diante de mim. Tire as suas joias. Isso é significativo. Não é só Deus tinha ali um desejo, ele queria mostrar alguma coisa, então ele fez desse jeito. Não é. Deus estava exigindo deles, se humilhem removendo os ornamentos. Isso pode ser dito ao fato de que as pessoas usavam para se exaltar. É como se Deus quisesse dizer para eles, olha, a partir de agora, até vocês chegarem ao objetivo que eu tenho para vocês, a ausência das suas joias é um lembrete para que vocês se lembrem rapidamente de que se rebelaram contra o seu libertador. E que vocês devem se manter humildes na presença dele. Terceira coisa que o texto nos mostra, além disso, é que a presença de Deus, ela gera adoração no verdadeiro povo de Deus. Quando nós temos as informações bíblicas de que Deus cuida de nós, de que a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em mim, as informações de que os anjos do Senhor estão ao meu redor, me protegendo. Na medida em que eu ouço Deus dizendo, você não vai passar fome, você não vai ter aquilo que não é necessário. Eu sou o seu libertador, eu sou o seu baluarte, eu sou o seu Deus forte, eu sou o seu salvador, eu sou o Deus que tem herança para vocês. São tantas, mas tantas verdades que Deus nos traz a respeito dele, da presença dele e do significado disso tudo para a nossa vida. E essa coisa da intimidade do Senhor e estas verdades dentro de mim devem gerar em mim louvor, honra e glória ao Senhor. Cristão verdadeiro, ele é feliz na presença de Deus. Ele não tem circunstâncias que pode tirar dele a alegria da graça de Deus sobre a sua vida. A alegria da presença, da ação do Espírito Santo no seu coração. Alguns momentos da vida nós olhamos para algumas coisas realmente difíceis, tristes, angustiantes, mas essas coisas não são maiores do que Deus, a sua graça, a sua providência, o seu amor, o seu favor, a sua imensa ação salvadora que Ele tem feito por mim todo santo dia. Isso tem que gerar adoração a Deus. Aquelas coisas incomodam, aquelas coisas trazem mágoa, tristeza às vezes, mas o mais importante é o que traz alegria. Aquele povo estava 400 anos de cativeiro. Depois eles vão ficar 40 anos no deserto. Mas diz o texto que quando Moisés saía e colocava a tenda onde Deus se manifestava, todos eles se colocavam no lugar certo, na porta da sua tenda, todos, adultos e crianças, todos. E quando eles estavam em pé, a manifestação era tida, eles se prostravam adorando ao Senhor. As circunstâncias difíceis que eles viviam não podiam tirar a alegria deles e a disposição de adorar a Deus. E você diz, só por Deus mesmo, pastor. E eu digo, só por Deus mesmo. É claro. Olha só, no verso 10 diz, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Na presença de Deus, quando Deus abre os nossos olhos para vermos a presença dEle, espiritualmente nós entendemos o favor dEle, o cuidado dEle.
Nós, como crentes, temos que adorar a Deus. É impossível viver na presença do nosso Deus, o nosso Senhor, e não adorá-lo. É algo natural. Você tem essa naturalidade de vida de um adorador em cada momento da sua vida. Fazei tudo para a glória de Deus. Não, a Escritura diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quando um casal vai se casar e vem conversar comigo, eu pergunto para eles qual é o objetivo do casamento de vocês. Aí eles falam, e dizem, você esqueceu a glória de Deus. Isso vem em primeiro lugar. Se você tem a glória de Deus como objetivo na sua vida conjugal, as outras coisas vêm. A presença de Deus também, ela envolve comunhão, intimidade. Eu não sei como que vocês entendem a ideia de intimidade. Ter intimidade com alguém é poder chamar esse alguém de amigo. Amigo é aquele que a gente tem uma convivência descomplicada. Eu posso chegar a qualquer hora. E ele chega a mim a qualquer momento. Eu posso compartilhar qualquer dor. Porque eu sei que esse amigo, ele não vai ficar me alisando, mas ele vai me ajudar de verdade. Porque o errado muitas vezes sou eu. O amigo de verdade é aquele que eu lembro quando eu caio de uma ponte. E lá embaixo eu tenho só uma ligação que pode ser feita. Eu digo, é para essa pessoa, porque ela certamente vai fazer tudo, largar as outras coisas e vem cuidar de mim. É esse tipo de intimidade que Moisés tinha com Deus. No verso de número 11 diz, o Senhor falava com Moisés. Olha só. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. A frase face a face não significa que Moisés realmente via a face de Deus, porque o texto na sua continuação, Deus diz, ninguém pode ver o meu rosto, a minha face. Mas simbolizava intimidade. Havia ali convivência, havia ali palavras, havia ali ouvidos espirituais. Essa é uma frase, uma figura de linguagem para descrever a intimidade do relacionamento de Deus com Moisés. Queridos, quando Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, até aquele tempo, até aquele momento, as pessoas para conversar com Deus, para pedir misericórdia pelos seus pecados, eles tinham que conversar com o sacerdote, contar os seus problemas para o sacerdote. O sacerdote matava um animal e ele oferecia ao Senhor como aquele mediador. Mas a partir do momento que Jesus Cristo fez a obra sacrificial, agora eu simplesmente oro e busco a intimidade e tenho a intimidade com o Pai por causa do novo e vivo caminho aberto pelo sangue. Hebreus capítulo 10. Esse novo e vivo caminho é Cristo. Eu agora falo face a face ao Senhor. A presença de Deus precisa ser considerada e compreendida. Não existe lugar sobre a face da terra, querido, que Deus não esteja ao seu lado. Ou não existe um lugar onde você vai dizer para Deus, até aqui o Senhor vem, o Senhor fica de fora porque eu vou pecar, depois eu saio e continuo a minha vida cristã. Nem uma coisa nem outra. Existem alguns momentos da vida que nós pensamos, parece que Deus me abandonou. Lembra do salmista? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O Senhor me deixou? E depois ele mesmo diz, não deixou. Ele é glorioso, ele é presente em todo lugar, ele está cuidando de mim. Essa foi a definição, as afirmativas do salmista Davi. Mesmo que você possa sentir algo que existe entre você e Deus, prejudicando, saiba que o Senhor é maior do que o seu pecado ou qualquer outra coisa. Até mesmo Ele é maior do que a sua
turrice. Conhece essa expressão? Tem gente que é turrão com Deus. Ele que determina a relação com Deus. Queridos, quem determina a nossa relação com Deus é Deus. E vai ficar claro a partir do que eu vou falar logo à frente. É Deus que me dá a intimidade dEle. É Deus que me traz a presença dEle. É Deus que me mantém todos os dias no favor dEle. É Deus quem vai me levar para o céu. É Deus quem vai me livrar do diabo. É Deus que é glorificado na minha vida todos os dias. Por causa de Deus. E por isso, Ele mantém a nossa intimidade com Ele. E eu posso falar com Deus, figuradamente, face a face, através do nome de Jesus Cristo. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Exatamente isso. É uma visão extremamente surpreendente. Eu fico imaginando Moisés entrando na tenda, a nuvem desce, o povo sabia que Moisés estava ali e Deus estava falando com ele. Vocês já imaginaram o que é isso? Ele ouvir a voz de Deus? Ele ver algo a respeito de Deus diante dos seus olhos? Eu fico imaginando qual era a sensação dele. Nós temos sensações. Qual era a sensação emocional dele? Física, espiritual. Daquilo está cheio da presença de Deus. E Deus é como se estivesse abraçando ele ali naquele lugar. Jesus faz exatamente isso conosco. Quando eu falo em nome do Senhor Jesus com o Pai, é porque Jesus está ali nos abraçando com a sua graça, e eu estou com Cristo, e Cristo é o meu advogado diante de Deus, que eu tenho intimidade. É Ele que intercede por mim. 1 João capítulo 2, verso 1. Eu só posso imaginar que havia possivelmente um ciúme, né? Daquelas pessoas. Puxa, já imaginou se fosse eu que estivesse ali? De ter o mesmo relacionamento que Davi estava tendo com Deus. Isso foi algo tão estrondoso, que quando Moisés viu a face de Deus, entre aspas, Deus de costas, diz o texto que o resplendor da glória de Deus, como lá no pegar a lei do Senhor e Deus falando com ele, o seu rosto ficou iluminado. Essa luz não era de Moisés, era a luz de Deus. E ele colocava um véu sobre o seu rosto. Ele colocava um véu sobre o seu rosto. E aí a palavra de Deus lá na frente vai dizer que aquela luz vai se desvanecendo. E para que as pessoas não vissem que estava desvanecendo, ele mantinha o véu no seu rosto. Oh, que bobagem essa. O mais importante, e o que é mais belo e surpreendente na intimidade de Deus, é que esse Deus é Deus conosco. Deus Emanuel. E um Deus adorável, e que nós temos grande alegria e motivos para adorá-la. Mas tem mais. O texto nos mostra que a presença de Deus é segundo a graça de Deus, segundo o favor de Deus. Dos versos 7 ao verso de número 8, eles são muito importantes aqui. Quando Moisés arma a tenda fora do acampamento e a chama de tenda do encontro, esse não é o tabernáculo ainda. Esse era um lugar que só Moisés entrava. Isso vai acontecer mais na frente, o tabernáculo. Mas é algo temporário. Faz parte de um processo de reconciliação com o povo de Deus. E tem aqui algumas lições que precisam ser aprendidas. Houve uma espécie de ritual que aconteceu. Moisés ia lá, montava a tenda, preparava tudo e entrava na tenda. As pessoas todas do lado de fora, na porta das suas tendas, esperava tudo isso ser feito e, no final, Deus era visto, a presença dele, a intimidade dele, e eles adoravam. Pergunta: quem veio do céu? Deus. Foi Moisés que chamou Deus? Foi Moisés que fez coisas boas
para que Deus pudesse vir na presença dele? Foi o povo que fez? Não. Foi Deus que resolveu agir exatamente assim, a favor dele. Queridos, eu e você não convencemos Deus de nada. Os nossos atos, como diz o profeta, são como trapos de imundícia, quando comparado com a santidade e a santidade dos atos divinos. Quando Moisés atravessava o acampamento e o povo ficava ali em pé, havia adoração em todo aquele processo. Era um ato reconciliador. Apesar deles terem feito um bezerro, ter adorado a esse bezerro, ter atribuído a esses deuses a sua libertação, estarem obstinadamente agindo contra a santidade de Deus. E eu, pensando, se eu fosse Deus, eu acabava com tudo. Mas Deus ainda permite que Moisés vá diante de Deus e converse com ele e fale: Senhor, tem misericórdia desse povo. Senhor, por favor, continue a derramar a sua graça. Nós só somos povo porque o Senhor nos fez povo. Querido, quando Deus chamou Abraão, Deus, a Escritura diz que ele não chamou Abraão porque ele era piedoso. Nós vamos ver no livro de Josué que o seu pai e Abraão, eles eram adoradores de ídolos. Enquanto eram adoradores de ídolos, Deus chegou para Abraão e disse: eu te escolhi. Ou eu que te escolhi. E eu vou abençoar você e vou abençoar toda a sua descendência. Você vai sair daqui, deixa o resto da sua família e vai para onde eu vou te mostrar, e lá vai ser a terra que eu te dou. Gente, isso aqui é algo fantástico. Naquela época, ter uma terra e chamar de minha, significava muito. Isso determinava até guerras dos impérios que haviam naquela época. E nós vemos vários nos períodos da Bíblia. Império sírio, assírio, medo-persa, romano, grego, babilônico. E Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma terra que é diferente. É diferente de todas essas. É uma terra abençoada, porque ali vai ter a minha presença. Isso se chama graça. Ter convivência com Deus, que é nosso Salvador, irmãos, é saber que isso acontece por causa da graça. E porque todos os dias Deus renova o seu favor para conosco. Se eu e você estamos hoje aqui cultuando ao Senhor, porque Ele renovou a sua graça sobre a nossa vida hoje. Se amanhã eu estiver no trabalho como servo de Deus, é porque a graça de Deus está sendo o tempo todo renovada a seu favor. A presença de Deus simboliza a graça de Deus sobre nós. E o ápice dessa graça de Deus sobre nós se chama Jesus Cristo. Sexta coisa que eu estou dizendo sobre a presença de Deus, e nós estamos caminhando para o fim. A presença de Deus conosco traz descanso. No verso 14, Deus diz: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Estar com Deus é poder descansar. Você já viu que em momentos onde o coração da gente está agitado, ou magoado, ou adoecido, ou fraturado, né? Coração ferido, quando a nossa vida está difícil, qual a sensação que a gente sente? E a gente está cansado. E de repente a gente luta, e alguém chega para conversar com você e diz: e aí, como é que está hoje? Você diz: hoje eu estou me sentindo cansado. Sem paz na alma. Cansaço é sem paz na alma. Esse cansaço é sem tranquilidade de espírito.
Esse cansaço, ele é fruto da ausência da presença de Deus. Esse cansaço, essa agitação, essa tristeza, ela acontece porque eu não estou percebendo Deus que está comigo. Eu estou olhando muito mais para as desgraças do que para a graça. Eu estou olhando muito mais para a presença da dificuldade do que para a presença do Deus poderoso e soberano sobre a minha existência. A Bíblia nos fala de um jovem chamado Josafá. Jovem que recebe a responsabilidade de ser rei do povo de Deus. Aquele rapaz, ele volta para Deus e faz o povo todo voltar para Deus. Você vai encontrar isso em 2 Crônicas, capítulo 20. Enquanto ele estava ali com o povo, eles souberam, os seus vigias vieram dizendo, olha, os povos do norte, o povo do sul e o povo do leste estão vindo contra nós. E nós não temos força contra eles. E do lado oeste era o mar. Eles não tinham para onde fugir, eles não tinham como se defender, eles não tinham armas como aqueles povos que eram belicosos. E ele chega na presença de Deus e diz, Senhor, estou aqui com todo o povo. Ele chamou toda a nação, diz o texto, toda a congregação, e todos foram orar. E ele diz, apregou um jejum, para que todos estejamos na intimidade do Senhor. E quando todos estavam ali, ele se ajoelha diante de Deus, e se prostra diante de Deus. Ele diz, Senhor, estão vindo todos esses povos contra nós, nós não temos como derrotá-los. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é a expressão que nós encontramos lá. Os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos não estão no Monte Seir, nos amorreus, nos moabitas, não está no povo do norte, dos sírios. Não tem nada a ver com eles. Nós não vamos olhar para tudo isso. A gente já sabe que eles estão aqui. Nós vamos olhar para o Senhor. É exatamente isso que Deus quer. E Deus diz, acalma o seu coração, fica tranquilo, que eu vou estar com vocês. E ainda naquele texto, a Escritura nos diz que Deus colocou uma contenda entre esses três povos, e eles lutaram entre si, enquanto o povo de Deus ficou no alto, olhando aquela batalha. E eu não sei como isso aconteceu, mas diz o texto que nenhum daqueles povos ficou vivo. E Deus havia mandado o povo ficar tranquilo. Sabe o que eles fizeram? Antes da luta deles acontecer, eles foram para a batalha. Só que o que eles tinham para fazer? Eles colocaram os cantores na frente, as pessoas que tocavam os instrumentos na frente, e o povo foi atrás. E o povo de Deus na frente, dirigindo louvor e cantando louvores, até que eles chegaram naquele lugar e viram aqueles povos, e houve briga entre eles, porque Deus gerou uma contenda entre eles. E o povo vestido e pronto para adoração, e adorando, viu aqueles outros serem destruídos. É assim que Deus quer que nós hajamos. Olhe para o Senhor, para você descansar. Lembre que Ele é o seu Deus e descanse. Irmãos, quantas vezes no gabinete pastoral, nos atendimentos de aconselhamento, nós encontramos pessoas que estão com seus olhos tão fitos nas dificuldades e nas durezas, que eles desprezam até mesmo a salvação e as convicções da vida eterna. Ontem eu cumprimentei um pastor, exemplo para mim, bem idoso, andando com um andador, um homem de Deus. Conheço não sei quantos anos, uns 40 anos, 50 anos. E esse irmão sentou lá na frente, e foi o culto inteiro, foi uma bênção. E ele abençoou as pessoas sem levantar os braços, porque não tinha força. Eu conversei com ele sobre o que Deus tinha para ele ontem.
E o que eu disse para ele que Deus tem para ele, vocês sabem o que é. E ele disse, é a minha maior certeza e alegria. Ao final daquele culto, eu conversei com a esposa dele, porque ela veio conversar comigo. Uma mulher de Deus. E ela disse a respeito das dificuldades. E ela disse, tem hora que ele fala, eu não entendo. E eu falo, ele também não entende. Eu só estou com um braço que posso ser usado. Tem hora que ele cai, eu tenho que levantar ele com um braço só. E tem hora que isso, e tem hora que aquilo, e tem hora que aquilo outro. Eu disse, acalma o seu coração. O Senhor é contigo. Isso, irmãos, ou é verdade para nós, ou nós estamos partindo para uma inexistência. Deus cuida de nós hoje, agora e eternamente. Por isso, a última coisa que o texto traz é que a presença de Deus é indispensável. A presença de Deus é indispensável. Verso 15, Moisés diz, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Aqui eu tenho a presença do Senhor, aqui eu fico, aqui eu existo. Mas se o Senhor for comigo, para onde o Senhor falou que é para eu ir, eu vou. Mas eu não dou conta disso sem o Senhor. Eu não tenho a menor possibilidade. Moisés havia aprendido uma lição muito importante da vida. Ir a qualquer lugar sem Deus é uma má ideia. Quando Deus diz para Moisés, vai lá e diz para o povo, que eu não quero estar no meio deles, porque senão não, eu vou destruí-los. O texto diz aqui no capítulo 33, que o povo chorou. O povo chorou. Porque Deus diz, eu não vou estar com vocês. Eles choraram, e diz o texto que eles tiraram os seus brincos, as suas joias, e não mais as usou. Verso 4, quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que saiba o que hei de fazer com vocês. Demonstre arrependimento, senão é juízo. Demonstre humildade, senão é juízo. Queridos, eles choraram porque eles sabiam que sem a presença de Deus não conseguiriam nada. A presença de Deus é algo que não tem como a gente viver a fé cristã. O verso 16, ele explica que foi a presença de Deus que fez de Israel um povo distinto, um povo especial, diz o texto, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Como é que eu vou ter noção? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Se o Senhor sair da presença de nós, nós não seremos mais separados, santos, povo santo do Senhor. Uau! Queridos, a presença de Deus na nossa vida é indispensável. A presença de Deus, ela é indispensável porque ela revela a glória de Deus. No verso 17 diz, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim e eu conheço pelo nome. Peço que me mostres a tua glória, diz Moisés. Moisés aqui é a figura do libertador. A figura daquele que tira o povo do ruim. Ele é a figura de Cristo no Antigo Testamento, nessa parte da Escritura. E ele diz, é por causa de você. É por causa de você, Moisés. Porque você é meu amigo. Porque eu coloquei o favor sobre você. E você é representante desse povo. É por causa de você. É exatamente assim que o Pai fala com Jesus Cristo. É por causa do que Cristo fez na cruz.
que nós entramos na glória de Deus. Ah, irmãos, quem dera nós pudéssemos entender isso com todos os detalhes. E eu espero que durante a vida, as feridas do coração não sejam tratadas como mais importante do que a presença do Deus glorioso e todas as suas promessas na sua vida. Olhe para Cristo. Relembre da sua obra. Relembre das promessas de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Relembre que Deus, ao fazer a sua obra em nós, Ele a faz de maneira perfeita, e é por isso que Paulo diz que ele estava bem certo de que aquele que havia começado boa obra em nós, haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos conforte, nos console, nos abençoe, nos direcione na presença dEle, hoje e eternamente. Vamos ficar de pé. Ó Deus, obrigado porque o Senhor deu esperança na sua presença a esse povo. Como o Senhor deu esperança para nós, quando Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ó Deus, obrigado porque o propósito do Senhor na pessoa de Jesus Cristo foi remover o pecado e as consequências do pecado sobre a nossa vida para que pudéssemos ter comunhão contigo, e isso aconteceu. Continua a tua obra em nós, ó Pai. Continua a tua obra nas nossas vidas. Que a tua presença não seja apenas uma visão teológica, mas seja uma realidade contínua e uma intimidade santa contigo, nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.